Olha, o que era pra ser um começo de temporada cheio de esperança pro Atlético Mineiro, virou uma crise. E uma crise daquelas. Bora entender o que tá pegando? Pensa num número que tá assombrando o torcedor do Galo agora. 4. É isso aí. 4 jogos, 4 empates. Sabe aquele começo de campeonato invicto? Pois é, mas com um gostinho bem amargo, quase de derrota. Mas tá, por que 4 empates viraram essa crise toda? Então, o problema é que essa história não é nova. É aquela sensação horrível, sabe? De déjà vu. A gente já viu esse filme e o final não foi nada bom. E isso, meu amigo, acende qualquer sinal de alerta. Então, pra gente mergulhar de cabeça nessa frustração e entender o tamanho do problema, a gente precisa olhar mais de perto. Vamos aos detalhes. Olha só essa imagem. Nem precisa de legenda, né? O começo de 2026 é literalmente um copia e cola do que foi 2025. É a mesma frustração, a mesma decepção, tudo de novo. Parece que o time tá preso no tempo. E o pior, não é nem só o empate. É contra quem foram esses empates. A gente não tá falando de gigantes do futebol, não. São times que, convenhamos, o Galo tem obrigação de ganhar. E tem mais. Um deles, o Tombense, fazia 8 meses que não vencia ninguém. Ninguém. A performance tá muito, mas muito abaixo do esperado. Pois é, esses resultados ruins não acontecem por acaso, né? Eles são, na verdade, só o sintoma de um problema bem maior lá dentro das 4 linhas. E o buraco é mais embaixo, afeta o time todo. Dá uma olhada nessa frase que saiu na imprensa. É forte, mas resume bem o que todo mundo tá sentindo sobre a zaga do time. Uma defesa que tá sendo chamada de fraca, totalmente desorganizada e que tá tomando gol de bola parada, aquele gol que, não pode acontecer. E quem pensa que isso começou agora, se engana. O problema já vem de longe. Se a gente olhar pra trás, nos últimos 11 jogos oficiais, o time ganhou uma vez. Uma. É uma fase ruim que não acaba mais, preocupante é pouco. E não para na defesa, não. O problema tá no campo todo. O meio-campo, por exemplo, a bola simplesmente não anda pra frente. Tem jogador sendo criticado por só tocar de lado, sabe? E lá na frente, o ataque fica completamente isolado, não cria nada. Fica difícil fazer gol assim. Bom, com o time jogando essa bola aí, pra onde todo mundo olha, pro banco, claro, pro comandante. E as decisões do técnico Jorge Sampaoli estão deixando a torcida e a imprensa de cabelo em pé. Vamos falar de números? Em quase 30 jogos sob o comando dele, o aproveitamento do Sampaoli não chega nem a 50%. Menos da metade de vitórias. Para um clube do tamanho do Atlético, com a ambição que tem, é um número que assusta. Aí a gente entra numa outra polêmica. O clube vai lá, gasta uma grana para trazer um centroavante, um camisa 9, um Matheus Serra. A expectativa? Gols, claro. Mas aí, o próprio técnico vem a público e solta uma que deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Pois é, o Sampaoli simplesmente disse que, para ele, o centroavante não é bem um centroavante. É uma confusão total, uma desconexão que não dá para entender. E aí fica a pergunta no ar, né? O clube gastou uma fortuna num jogador pro técnico simplesmente não querer ou não saber usar ele na posição certa? Complicado. E para botar mais lenha nessa fogueira da confusão, tem o caso do Alexander. O cara custou 7 milhões de dólares, chegou como reforço e até agora não jogou 1 minuto sequer. Nenhum. E isso com o meio-campo do time pedindo socorro. É de deixar qualquer um maluco. Olha, tudo isso mostra que não é só uma fase ruim, um azar. Tem coisa aí. Fontes de dentro do clube falam de um clima pesado, sabe? Aquele choque clássico entre o que a diretoria pensa e o que o técnico quer. E parece que essa briga de ideias já rola há mais de um ano. Na verdade, se a gente puxar o fio da meada, os analistas dizem que a queda do time começou lá atrás, depois daquela semifinal da Libertadores de 2024. Ou seja, o que a gente está vendo agora não é um problema pontual, é o resultado de uma coisa que vem se arrastando há muito tempo. Mas talvez nada seja tão grave quanto o que o próprio Sampaoli disse numa entrevista. Ele basicamente admitiu com todas as letras que não combina nada com a diretoria. Pensa no impacto disso. Foi uma declaração que caiu como uma bomba no clube. Então vamos juntar as peças. Resultado que não vem, briga interna escancarada. O resultado disso é uma panela de pressão prestes a explodir. E a coisa tá tão séria que até os jogadores já estão falando abertamente. O zagueiro Vitor Hugo, por exemplo, falou que o sinal de alerta já acendeu. Quer dizer, quando o próprio time admite que o negócio tá feio, é porque a situação é grave mesmo. E o calendário não vai dar folga, muito pelo contrário. O que vem pela frente é pedreira. Primeiro um clássico contra o maior rival, o Cruzeiro, que já é um jogo que vale uma temporada. E logo depois, a estreia no Campeonato Nacional. Não tem pra onde correr, a margem de erro agora é 0. E é aqui que a gente chega na grande questão. Essa pressão toda, esse jogo decisivo que tá chegando, vai servir pra unir o time e finalmente quebrar esse ciclo ruim? Ou vai ser a gota d'água pra tudo desmoronar de vez? O futuro da temporada do Galo, e quem sabe até do Sampaoli, tá em jogo nos próximos dias. A gente vai ter que esperar pra ver.